Pois muito bem, meus amigos, outro assunto, outro tema que desperta a curiosidade humana é a respeito do Santo Sudário. Eu fiz uma pesquisa rápida, uma breve pesquisa sobre o que é o Santo Sudário. O que é o sudário? O sudário é a maior relíquia cristã conhecida, que é chamado como santo, por ser uma relíquia cristã. É um pedaço de linho puro, olha só, um pedaço de linho puro com 4,36 metros de comprimento, com 1,10 metros de largura e 34 milímetros de espessura. Esse pedaço de pano teria envolto o corpo de Cristo em sua tumba, e milagrosamente as marcas de sangue do homem martirizado formaram a imagem do seu corpo. A figura formada permite ver naquele linho, permite ver o quê? As marcas do brutal martírio a que foi submetido. Por isso muitos pensam ser aquela pessoa, ser Jesus Cristo. Ao longo da história, o Santo Sudário sempre foi aceito pelos fiéis cristãos como a mais autêntica prova da existência de Cristo. No entanto, para os descrentes, tudo não passa de armação da Igreja Católica, que principalmente durante a Idade Média, o que ela fez? Fabricou, entre aspas, inúmeras relíquias relacionadas à vida de Jesus Cristo. Ambos os lados têm suas razões, os crentes e os descrentes. A primeira referência ao sudário está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 46. Leia na sua Bíblia. Segundo o qual um senador honrado, chamado José de Arimateia, envolveu o corpo de Jesus em um lençol branco, antes de colocá-lo em um sepulcro lavrado numa rocha, lavrado entre aspas numa rocha. Não há outra referência bíblica sobre o sudário, não adianta procurar, tá? Não há outra, que só reapareceria no século XIV, nas mãos de um cruzado, um cavaleiro cruzado, que voltava da Terra Santa. Desde então, passou às mãos da igreja, que mantém sua guarda há séculos na Catedral de Turim. Quando eu falo igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de muita polêmica e resistência, a igreja concordou em permitir um estudo científico aprofundado. Olha que interessante, um estudo profundo sobre o Santo Sudário. O que aconteceu nos anos de 1978 a 1981, quando uma equipe internacional de renomados cientistas colocaram em prática o projeto de pesquisa do sudário de Turim. Foram milhares de horas debruçados sobre o misterioso pano, com testes de raio-x, espectroscopia, infravermelho e retirada de amostras com fita. Qual a conclusão do trabalho? O trabalho concluiu que não se tratar de uma pintura. O sudário não é uma pintura, mas de uma imagem misteriosamente produzida
pelo corpo envolvido naquele lençol de linho. Foi um ponto para os fiéis, principalmente católicos. No entanto, a polêmica não estava terminada, não, uma vez que não foi possível datar o sudário. Para isso seria necessário um teste com carbono 14, o famoso carbono 14, o que seria feito apenas em 1988. E as conclusões foram bombásticas. O sudário teria sido fabricado entre os anos de 1260 a 1390. Um ponto para os descrentes. No entanto, os próprios cientistas admitiram que algumas condições poderiam ter alterado os resultados, como as grandes variações de temperatura a que o pano foi submetido em pelo menos 2 ocasiões, por volta do ano de 1503, para provar que era autêntico. Autoridades da igreja católica apostólica romana o jogaram em óleo fervente. Se a imagem permanecesse, era prova de sua autenticidade. Em 1532, sobreviveu a um incêndio na Catedral de Chambord, na França, onde estava guardado. Os resultados do teste também foram contestados pelo microbiologista Leôncio Garzavaldis, da Universidade do Texas. O Dr. Leôncio afirmou que a presença de bactérias no tecido alterariam o resultado. Ou seja, tudo continua no campo da dúvida científica e da certeza da fé. Gostaram? Espero que isso ajude vocês a entender um pouco mais sobre o sudário de Turim.